Vamos lá, é um relato musical. Esse relato foi o seguinte: esse relato mudou minha visão perante alguns tipos de música. E não só isso. Ele me mostrou que como o mundo espiritual é totalmente mais controlado pelo mundo espiritual. Por que é controlado? Se o mundo hoje já é controlado pela máfia, pelos traficantes, imagine lá que eles não morrem, né? Então é para sempre esse controle. Eles dominam os caras daqui mesmo. Principalmente porque as ideias afins, que é da violência, ainda são muito fortes no nosso planeta. Eu pensei, inclusive, muito antes de publicar esse relato, mas eu pensei em não esconder essa lição que me foi dada para, na época, eu achei que tinha sido para eu ver os lugares onde eu andava, mas enfim. Antes da polêmica, de crítica, de problemas de ego, eu sou músico já, tecladista, na época já era mais de 10 anos, né? Hoje, já, eu comecei com 13 anos a tocar teclado, 11 com violão, tenho que dizer que eu estou na música há 17, 18, uns 20 anos, sei lá. Quase 20 anos. E hoje toco mais para sobreviver. Na época eu tocava mais para sobreviver, né? Por causa da situação do Brasil, né? Aí eu tocava mesmo. Sinal brasileiro, fazia composição, as composições, algumas foram bem conhecidas até. Né? Vivia disso. E esse relato, foi assim, eu despertei num lugar escuro, sentindo o EV fortemente, simplesmente acordei lá. Um rapaz, de forma simples, me dizia que eu deveria estar preparado para onde iria. E para onde eu não conhecia, parecia que eu já conhecia esse cara de algum lugar, mas eu na hora não lembrava de onde era. Isso é muito normal também. Depois que volta ao corpo, você perde essa ligação. Era bem denso o lugar e praticamente a gente estava andando, de tão denso que era. Porque normalmente você vai flutuando, né? Me veio a ideia de que a gente ia entrar disfarçado em um lugar e eu deveria estar preparado para o que ia ver. Pois qualquer susto que tomasse faria a gente acordar e as pessoas até percebessem que a gente estava disfarçado. Então, a gente entrou num lugar, eu me lembro, claro, era assim, ao lado do lugar onde a gente estava, era favela, bagunça, sujeira, lama, barro. Tinha uma portaria com os caras armados, 2 guardas. E essa portaria já era de luxo, aparentemente, né? Que era plasmagem, claro, sei lá, criação. Aí eles falaram com um amigo que estava comigo e entramos. Era um condomínio luxuoso no meio da bagunça, com casas e ruas aparentemente limpinhas, arrumadas, com luzes lá dentro, com TVs, sei lá, tinha eletrodoméstico, eu não lembro direito. Eu achei estranho, porque antes a gente tinha saído de um lugar horrível, pesado, ainda era pesado ali, mas feio, que a gente chama de umbral. E a gente atravessou um portão, uma entrada, e a gente estava num lugar bonito. E perguntei, onde é que a gente está? Né? Ele falou para mim que aquele lugar era um condomínio protegido pelas consciências umbralinas. Que ali não entravam amparadores. Quer dizer, ele era um amparador disfarçado. Né? Nem espíritos protetores, que todos os moradores daquele domínio são músicos, cantores e artistas famosos. Que de alguma maneira ajudam seres, recebendo intuições ali, e assim criando composições para vampirizar toda a sociedade. Eu fiquei pálido, parei e perguntei, como Deus deixa isso acontecer, né? Como é que pode, né? Onde é que pode acontecer? Meu amigo disse que temos liberdade de agir e pensar, que cada um que estava morando naquele luxuoso, entre aspas, né, local, tinha aceitado ajudar esses seres, recebendo como prêmio, entre aspas, também aquele lugar protegido. Uma grande ilusão, pois na verdade estavam imediatamente ali, sendo levados para locais que, sem terem chances de boas inspirações, aprisionados dentro de que eles achavam ser bom, ilusão de aparência, enquanto eles eram úteis, digamos assim. Vivem uma vida só naquilo, dormem, até sonhando eles acham que são famosos e inflam ainda mais os seus egos, recebendo intuições ligadas aos interesses das entidades espirituais que lá mantinham aqueles caras. Quando alguém começa a fazer sucesso, a ideia foi chegando. Tipo bandas normais do mundo, que levam a canção para a sexualidade, para a bebida, para mulheres, para droga, para qualquer coisa que abaixe o nosso nível. Não é que isso seja ruim. Ponto. Tudo existe um ponto de equilíbrio. O problema é que desencarnaram milhares de consciências viciadas em determinadas
situações como sexualidade desequilibrada, bebida desequilibrada, mulheres, sexo, drogas. E essas músicas, esses tipos de músicas, né, esses encontros. E então, a quantidade de ligação nesse sentido é enorme. E é o que a gente chama de máfia espiritual fora do corpo. E são verdadeiros pactos do diabo, eu digo assim, de ajuda. Você me ajuda e fará sucesso, né? É o tipo de ajuda que falamos. Porque é o seguinte, eles conseguem levar a música adiante, fazer a massa que está conectada ainda na violência, no sexo, na droga. E eles estão totalmente acessíveis dentro de uma frequência energética específica. E como é acessível, porque a energia que eles estão criando, estão dentro daqueles padrões, eles conseguem levar as suas, digamos assim, intuições não muito elevadas para todos os tipos de pessoas a gostarem de músicas que eles bem querem que goste, incentivando aos seus desejos inferiores para que, assim, os asseadores mais inteligentes começam a dominar os menores, que vão, assim, levando, obrigatoriamente, também começa lá em cima, essas informações a cada casa. E com isso as bandas vão ganhando sucesso, com a ajuda deles. Isso estava me mostrando, eu vi isso tudo, vi claramente. O rapaz, eu não li isso em lugar nenhum, nunca tinha lido sobre isso, nunca tinha visto, não tinha nada sobre isso. Isso foi um relato que eu tive. Ele me mostrou algumas casas que moravam algumas bandas que eu conhecia, que eu não vou falar nomes. Ele me apontava, ó, ali, fulano. Perguntei e fiquei um tempo olhando para a casa que ele, uma das casas que eu fiquei chocado, né? E falei que era muito bem arrumado, protegido. Eu olhei ao lado dessa casa, tinha um barranco, como se fosse uma favela, um buraco escuro. Além da proteção do condomínio, estava o local de onde todos vinham, feio, escuro, fedido, horroroso, umbral. Um condomínio de ilusão no meio da sujeira. Meu companheiro me disse ainda, olha, está na hora de ir por mais tempo aqui, ia fazer eu perder a consciência. Eu tive que andar andando. Eu não sei por que isso. Podia ter saído pensado no corpo e voltado, né? Mas talvez chamasse atenção, sei lá. Entraram 2 pessoas, tem que sair 2, né? Porque ali não entra encarnado também. Eu estava fora do corpo. Na saída, um dos sentinelas que guardava o portão levantou a camisa e vi na sua cintura outro revólver, né, que estava com na mão, e pensei logo que não poderia fazer nada enquanto estivesse consciente. Que enquanto eu estivesse consciente, ele não poderia fazer nada comigo, pois sei que eu posso ser atingido, mas não vai me machucar. Agora, uma pessoa inconsciente, meu amigo, você anda na rua com os carros fechados? Você tem medo de ser assaltado? Quando você está inconsciente fora do corpo, esse medo é isso e muito maior. O ódio, o medo, os sentimentos de inconsciência no plano astral, que é chamado de plano emocional, são infinitamente maiores. Você ia se desesperar, como os espíritos que estão lá no mundo espiritual, que não tem muita defesa mental nesse sentido de conhecimento, tomam um tiro também, se machucam e morrem de medo. Não morrem, né? Mas tem respeito. Então aqueles caras, aqueles sentinelas na frente do condomínio, faz sentido no umbral, que não deixa nem encarnado nem espírito nenhum entrar, e não entra mesmo. Sou macho, né? Macho. Eu sou macho, cabo da peste, eu vou lá... Não, inteligência. Ele veio na minha direção e me mostrou o revólver assim, percebendo o meu medo, e começou a rir. Eu mentindo, falei, eu não tenho medo não, rapaz. Aquele revólver não sai nada. Aí nisso, eu rindo, né? O cara do meu lado, né? Eu me lembro da cara dele, ele olhou para mim assim, com cara assim, faz isso não, né? E aí ficou tudo preto. E voltei ao corpo. Senti aquele puxão, direi um pouco para acordar, abri os olhos, aquela sensação que tinha que lembrar de algo, e começa a vir, né? Assim, começa a chegar, tudo chegando, sendo montado, aquele vídeo mental, e aí comecei a pensar, né? Senti aquele banho energético, característico, arrepiado, senti a presença provavelmente do mesmo cara que estava comigo, comecei a notar toda essa experiência. Esse relato ele é muito polêmico, muito profundo, nos faz ficar preocupados, né? Meu Deus, mas é o mundo da gente. Isso é só uma pequena visão sobre um pequeno ângulo de uma pequena coisa que é uma das pequenas coisas que nós temos no mundo. Tudo basicamente desse mundo, de certa forma, onde existe homem, existe organização espiritual, e é assim. Pessoal, me desculpe se fui muito pesado nesse relato, por isso é a mais pura realidade. Não deixem de entrar em sintonia, seja realizando meditação tal, e mudando a frequência sempre, né? Porque relatos maravilhosos existem, relatos desses são bons que a gente aprende.